Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio TV Fraternal. Nesse momento do nosso encontro semanal e criando mais uma vez o nosso espaço de meditação, reflexão. E eu convido você para esse espaço, para que você busque momentaneamente se desligar das questões de ordem mais imediata, aí no nosso contexto de vida, de existência. Então, que o convite está sendo feito para que você se integre a você mesmo, iniciando por uma boa respiração. Perceba a qualidade da respiração que você faz nesse momento. Procure respirar profundamente. Isso, você se atém mais ao seu corpo e a partir daí fica um pouco mais fácil fazer a conexão com a espiritualidade. É nesse momento que você vai perceber como você está. É nesse momento que você vai perceber talvez algumas sensações, emoções ou até impressões no próprio corpo em que você não tenha prestado atenção até o momento presente. Mas busque nesse instante deixar de lado algumas sensações, algumas emoções que não são positivas. Vamos colocar foco nesse momento na espiritualidade, que pode nos ajudar muito na superação desses elementos ou desses momentos mais desafiadores. E nesse momento convido você para que você tenha um pouco de atenção para o nosso tema, nosso assunto. Então, se for possível, procure se concentrar dentro das possibilidades que você dispõe nesse momento. Esteja com a sua atenção para o momento presente. Isso mesmo. Respire mais uma vez profundamente e procure colocar foco exatamente onde nós precisamos colocar, que é em nós mesmos. E nesse momento, quando nós buscamos a interação com a espiritualidade, nós vamos cada vez mais sentir a presença de energias, de amigos que vibratoriamente nos envolvem em sustentação e paz. Nesse momento eu gostaria de trazer um assunto que é ligado numa passagem muito interessante de Jesus, quando ele recomenda às pessoas que gostariam de alguma forma de seguir a Jesus e ir na sequência dos passos que Jesus trouxe, de trazer atenção para esse momento de seguir exatamente por essa jornada. Então diz Jesus: se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Então, nesse momento, o que nós podemos trazer aqui de reflexão sobre isso? Se nós quisermos seguir esse caminho, a cada dia, tomarmos a nossa cruz e segui-lo, irmos atrás dele, atrás dos seus ensinamentos. Então, nós podemos perceber aqui, nesse momento, um desafio muito interessante. Primeiro, tomar a nossa cruz. O que significa isso? Significa que todos nós que estamos aqui nesse planeta temos algo exatamente a desenvolver. Nós não somos espíritos perfeitos, nós somos espíritos num processo de educação e de crescimento pessoal. Nós somos espíritos que necessitamos das experiências nas quais nós estamos envolvidos e nelas nós vamos adquirir, sim, consciência para o nosso trabalho de desenvolvimento e aprimoramento pessoal. Nós todos seguimos numa jornada de aprendizado. Seguir a Jesus, eu realmente assim gostaria de seguir a Jesus. Então, tomar a minha cruz, de saber que as dificuldades que eu estou envolvido, de saber que os problemas da vida que me visitam, de saber que as dificuldades que acontecem ao longo do meu caminho, da minha jornada, elas não estão aí por acaso. Elas têm um sentido de estar aí. Nós não vivenciamos nada que nós não precisamos. Nós, de alguma forma, escolhemos viver o que nós estamos vivendo no momento presente. Aí acontece o que é? E tem muita gente que fala, não, imagina, e de forma nenhuma que eu escolhi viver o que eu estou vivendo hoje. De jeito nenhum. Como assim eu escolhi viver os problemas que eu vivo no momento presente? Sim, é verdade. Às vezes é muito difícil nós entendermos isso.
É a mesma coisa que perguntar assim, quem é que quer sofrer? Duvido que alguém diga eu. Ninguém quer sofrer. Aí, então, como é que fica a expressão de nós escolhemos e estamos numa situação que, na verdade, nós nos colocamos? E, de fato, isso se deve ao nosso grau de inconsciência sobre as nossas próprias atitudes. Se nós agimos inconscientemente, as consequências também elas vão passar pela nossa vida sem nós termos a noção exatamente de onde elas vieram. E é justamente aí que a gente não entende. Mas por que as consequências das nossas ações elas nos causam dor? Porque justamente no passado nós fizemos algumas ações, algumas atitudes que não foram equilibradas. E hoje nós colhemos o desequilíbrio. Hoje nós colhemos os resultados da ignorância, da inconsciência. E aí, qual a consequência disso? Muito provavelmente dor, sofrimento, dificuldades, doenças. E assim nós caminhamos. Poxa vida, mas eu gostaria muito de poder assim evitar tudo isso. Como é que eu faço? Evitar, eu diria, no momento presente, depois que nós plantamos espinhos, não dá para evitar a colheita. Nós vamos precisar colher os espinhos plantados. Isso significa que algumas dificuldades que nós estamos passando, nós podemos superá-las, sim, com dedicação, com esforço, sem cavar mais problemas para nós mesmos. Então, se você passa por uma situação difícil, uma situação desafiadora, você se revoltar contra ela e você ter atitudes que não vão te ajudar a sair dessa situação, e se você agir de uma forma que vai te emperrar e vai te aprofundar mais no problema, como a revolta, a indignação, a raiva, o rancor, a mágoa, a melancolia, isso tudo te impede de você resolver o que você precisa. Como nós somos espíritos ainda que precisamos do aprendizado e dessas experiências que nos visitam, para que a gente possa ter a noção sobre nós mesmos, qual que é a melhor atitude? A melhor atitude seria a de fazermos o nosso melhor e buscarmos ajuda quando nós temos dificuldades para poder entender e compreender o que nos visita. Então, se você tem alguma dificuldade efetivamente muito significativa no enfrentamento de algumas situações, busque ajuda, busque orientação com pessoas que têm cabeça para poder te orientar. Lógico, quando eu falo cabeça, que são pessoas que têm capacidade de poder te dar uma orientação que te ajude, né? E não pessoas também desequilibradas que eventualmente vão te chamar a atitude para você se desequilibrar mais ainda. Como, por exemplo, existem pessoas que incentivam a vingança. Ah, já que ele fez isso, faça aquilo. Ah, já que ele não disse, então não diga também. Então nós vivemos o quê? Num toma lá da cá, no olho por olho, dente por dente. Então, cuidado com as opiniões que você recebe. Ah, então, puxa vida, mas se você fizer isso, você vai ser trouxa. Se você fizer dessa forma, você vai passar por um papel de bobo ou de boba. Ok, mas veja, depende do que nós estamos falando. Depende muito. Ninguém nasceu para ser capacho. Mas nós precisamos compreender que a bagunça que nós eventualmente podemos estar vivendo em família, com negócios, com dinheiro, com a saúde, com a espiritualidade, essa é uma responsabilidade de cada um. Então, se você tem a responsabilidade para assumir com você, faça o seu papel. Aprenda sobre você. Busque orientação, se for possível, uma orientação profissional. Trabalhe com você nessa dinâmica e você vai perceber que ao longo das experiências, ao longo do tempo, ou até às vezes ao longo dos anos, você vai perceber que as coisas vão melhorando paulatinamente, mas precisa de esforço. Eu ouvi recentemente de uma pessoa falando assim, puxa vida, mas se eu tenho que fazer tudo isso, dá uma preguiça. Meu Deus, eu tenho que fazer realmente tudo isso? Será que não tem uma coisa mais fácil? Eu diria, não tem. Não tem uma coisa mais fácil. Se tivesse mais fácil, certamente estaria à nossa disposição. Seria muito tranquilo. Por exemplo, assim, uma criança que vai para a escola, no período de alfabetização, que nós todos passamos por isso. A gente talvez nós
talvez a gente não lembre bem das dificuldades de poder aprender a ler e escrever. É difícil, é desafiador aprender a ver nos símbolos das nossas letras todas, os números, entender a relação de uma coisa com a outra, construir palavras, depois frases, depois textos e elaborar melhor um texto. Tem pessoas que não sabem ler um texto e fazer uma interpretação. É o que é chamado do analfabeto funcional. Ele lê, mas ele não entende o que ele lê, não interpreta o que ele lê. E essa interpretação ela é feita de uma forma superficial. Então, veja, conforme nós vamos aprofundando, conforme nós vamos evoluindo no nosso aprendizado, nós vamos amadurecendo. E o processo inicial da alfabetização não foi fácil. Se a criança desiste porque está difícil, porque é complicado, e se não recebe ajuda quando uma criança precisa, essa criança não se desenvolve. Então nós temos aí sim a necessidade de um trabalho de nos esforçarmos um pouco mais no entendimento e na compreensão do que nos visita, de saber quem somos perante tudo isso. Se eu quiser entender o que significa pegar a minha cruz, significa compreender que os problemas e as dificuldades que você vive no momento presente precisam ser incorporados para o seu aprendizado, para que você supere as dificuldades que você passa. Ah, puxa vida, mas eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu tenho dúvidas. Medite, reflita, faça silêncio, faça as suas orações, busque o conhecimento, busque a orientação, busque ajuda. Aí sim, esse é o caminho que acontece. Se nós que estamos aqui, nós somos espíritos num processo de desenvolvimento da tomada de consciência sobre nós. Nós somos muito mais inconscientes do que conscientes, na verdade. E precisamos evoluir e precisamos crescer a partir daí. Aceite o convite que a vida te faz. Eu aceito o convite que a vida me faz. E vou dizer para vocês que não é uma coisa simples. É uma coisa realmente assim que a gente tem que ter muita boa vontade e determinação para poder seguir adiante. Então eu diria para você, se comprometa com você. Quando você se comprometer com você, vai ficar mais fácil. Você vai conseguir, porque você está fazendo por você. Você não precisa se comprometer com a religião, com Deus, com os espíritos, com os anjos da guarda. Não é com eles que esse comprometimento deve acontecer, é com você. Pegue a sua cruz, encare as dificuldades que você vive no momento presente, com coragem, com determinação. E mais uma vez, se você não conseguir, peça ajuda. Mas tenha certeza de que o caminho é sempre em frente. O caminho é seguir adiante. E quando nós pegarmos a nossa cruz a cada dia, a cada situação, e seguir os ensinamentos que estão aí colocados para nós, que Jesus nos trouxe, nós podemos sim, certamente ter muito mais energia para seguir adiante na nossa disposição do nosso crescimento pessoal. Então convido você nesse momento, reflita um pouco sobre isso. O que você está fazendo nesse momento na sua vida em que você está brigando contra as dificuldades, você está reclamando sobre as dificuldades, você está fazendo com que as coisas sejam mais difíceis? Você está fazendo o que com a sua vida e as experiências que você está envolvida no momento presente? Pense nisso. Reflita sobre isso. Você quer seguir os caminhos após Jesus? Vamos pegar as nossas cruzes, vamos pegar a nossa cruz e vamos seguir a partir do caminho que Ele abriu à nossa frente. Dedicação, esforço, trabalho, crescimento pessoal. Olhe para a sua vida no momento presente. Olhe onde você está. Perceba onde você está, como você está. Procure mudar tudo a partir de você.
Não mude o outro. O outro você não vai conseguir mudar nada. Mas você vai poder mudar o outro a partir da mudança que você fizer em você. Você quer mudar o outro? Então mude você primeiro. Você quer mudar o mundo? Mude você primeiro. Você quer mudar a sua vida? Mude você primeiro. Esse é o convite que Jesus nos fez. Tome tua cruz e siga-me. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, mais uma vez aqui, com gratidão, compartilhando o nosso momento de reflexão. Um grande abraço e estamos juntos na nossa caminhada de aprendizado e crescimento. Até o nosso próximo encontro.